Olá, estamos aqui com mais um podcast 24 em 3. E o que é esse podcast, Fê? São as suas 24 horas espelhadas, digamos assim, em 3 estratégias. Quais são elas? Clareza, foco e projetos. Projetos pessoais, clareza do seu mapa e foco, focando onde? Na visão que você quer ter do que você já está construindo agora, sim. E projeto, como já está falado, propriamente dito, são os projetos, as fases do seu projeto que você quer desenvolver para a sua vida, em alguma área da vida. Sei lá, você quer ganhar mais dinheiro, se você quer ter um relacionamento saudável, se você quer casar, se você quer ter filho, qualquer projeto pessoal que você tenha, se você quer conseguir seu emprego, se quer passar em concurso, qualquer projeto, a gente vai estar abordando aqui algumas estratégias bem bacanas para a gente desenvolver esses aspectos. Então, normalmente, esse podcast tem algum assunto focado nessa parte aí, que é você otimizar o seu tempo, né? Então, você utilizar o seu tempo de maneira favorável para que você alcance os seus objetivos. E todo mundo tem 24 horas. Exato. Bom, eu sou Fernanda Jordão Formiga, eu sou idealizadora do método Insights em Comuns, é um método que também trabalha a questão da produtividade e gerenciamento de projetos, também projetos pessoais, ok? Então, vamos lá! A pergunta é, na verdade, não é uma pergunta, é uma frase. É uma frase, outra frase. Ok? Então, eu vou dividir aqui com você qual é a frase. Mas, mãe, todos os meus amigos vão. Bom, Fernando, o que você quis dizer com isso? Onde você quer chegar com essa frase? Você podia falar um pouquinho mais sobre ela? Bom, eu não sei se você já ouviu isso, ou se você já falou isso para sua mãe, ou para o seu pai, ou para o seu responsável, para o tio, tia, avó, não sei quem era o responsável adulto na época em que você era uma criança. Sim, mãe, mas todos os meus amigos vão, ou então, mãe, todo mundo vai estar lá, mãe, eu queria tanto ir. Então, assim, onde eu quero chegar com essa frase, na verdade, ela tem a ver com as nossas amizades. E eu lembro muito bem que meu pai era uma pessoa muito sábia. Viu? Saluzão, pessoa sábia. E ele falava muito assim, Fernanda, escolha bem os seus amigos, escolha bem as pessoas que vão dividir com você as suas fraquezas, as suas virtudes, as suas fortalezas. Ele não falava nesse tom, mas ele falava, escolha bem os seus amigos, escolha muito bem o grupo em que você está inserido, você está inserida. Era sempre uma coisa interessante de se ouvir do papai. Ele falava muito bem disso e ele falava que o grupo levava a gente a falhar também, então que eu soubesse me posicionar. E a gente é criança, a gente é adolescente e a gente também falha, né? Então teve uma vez, contar uma história. Isso aqui eu não divulguei, tá? Só algumas pessoas conhecem, mas eu vou divulgar para você. Vou contar uma história. Bom, caso você esteja me vendo aqui com essa caneta, é que meu microfone está em manutenção, tá? Então eu vou fazer alguns vídeos ainda com essa caneta, até ele ficar bem. Ok? Você tá me entendendo? É porque é meu microfone virtual. O meu microfone mesmo tá aqui, ó, na lapela. Mas tá tudo certo. Ok? Meu microfone virtual. Faz de conta, utilize a sua criatividade também, né? Flexibilize, ok? Eu preciso de estar fazendo o direcionamento aqui como se fosse um microfone, ok? Tá? Se você nunca brincou um dia de pegar o microfone e cantar, pega agora e vai, canta aí uma música. Bom, eu quero dividir com você algumas coisas bem bacanas que tem a ver com quem a gente estabelece conexões. Isso também nos fornece clareza para a gente também otimizar o nosso tempo. Exatamente. E eu queria dividir aqui com você. Eu tô com algumas anotações aqui, então se eu olhar para baixo, são as minhas anotações, tá? E não vem reclamando, não. Pois bem, eu não contei a história ainda, vou contar. Desculpa, gente. É porque eu não fico parando os vídeos, tá? Aqui é diretão. Então vamos lá. Aí o que aconteceu? Eu era adolescente, né? E aí eu fui com um grupo de amigos e um desses amigos dirigia e ele ficou responsável por levar a gente na matinê, entre aspas, matinê não, né? Pra sair e me trazer em casa, porque também morava no mesmo bairro. E aí o que aconteceu? Naquela época não tinha celular, naquela época tinha orelhão, só que o que aconteceu? Eu fiquei com medo de ligar para mames e pro papis e falar assim, olha, eu ainda tô aqui,
não saí da festa. E aí, o que aconteceu? Eu liguei mais cedo, só falei, pai, eu tô só aguardando o grupo sair e tal, tá? Eu tô chegando em casa. E aí eu não cheguei em casa tão cedo, eu cheguei de madrugada. Mamãe estava na janela do prédio, com o olho vermelho, com ódio fulminante. E sabe quando a gente sai do carro assim, tipo assim, vou morrer. Eu vou morrer, vou morrer, vou morrer. Vou morrer. E eu fui subindo as escadas, tô morta, deu ruim. E eu só lembro da mamãe muito enfurecida, meu pai muito bravo. E eu aprendi uma coisa. Agora que as coisas estão mais fáceis, volta de Uber. Naquela época não tinha. E eu aprendi algumas coisas ali. Uma das coisas foi que realmente o grupo acaba levando a gente a condições, se a gente é dependente de algumas situações, de umas circunstâncias, aquele grupo pode levar a gente de maneira a influenciar, né? Quando a gente é influenciado pelo grupo, a gente pode não tecer a nossa vontade em alguns momentos. E eu, muito preocupada na época, eu falei assim, eu preciso ir para casa, e a pessoa não queria sair da festa, e eu preciso ir para casa, eu não sabia o que fazer. Era a primeira vez dessa oportunidade e acabou que eu cheguei em casa, aí meu pai explicou, mas isso não pode, qualquer coisa você tem que me ligar que quando isso acontecer, não fique esperando o grupo, eu tô aqui em casa para isso. E aquele negócio, né, a gente às vezes não quer incomodar, é o tal do não quer incomodar. E aí isso leva a gente a começar a entender um pouco mais que se aquele grupo não está sendo condizente com o que você tem de valor ou com o estabelecimento de alguns acordos que você já fez previamente, por exemplo, eu fiz um acordo com meus pais, que era chegar até tal horário, e o grupo não permitiu que eu chegasse até tal horário, então eu acabei infringindo uma regra, certo? E essa regra me custou, né, algumas coisas. Me custou um mal-estar, me custou ficar chateada, ficar constrangida e outras coisas mais. Então, tem algumas coisas, alguns artifícios que envolvem o relacionamento, seja com amizades, seja com grupos, seja com sócios, seja com qualquer interação humana e que envolve o quê? A gente entender alguns pontos importantes. Certo? Isso nos dá clareza, até mesmo dentro do ambiente de trabalho, junto aos nossos colaboradores, junto aos nossos colegas, né, da mesma categoria. Isso envolve as nossas conexões, como a gente começa a ligar as pessoas. Então, existem alguns pontos, né? Deixa eu ver quantos pontos são. Certo? Tem aqui 15 pontos que são bem interessantes, né? Que eu gostaria de abordar com você, porque está aqui nas minhas anotações, mas eu quero dividir aqui com você. Então vamos lá. Um dos pontos significa que a gente precisa entender uma coisa. Nós somos seres humanos, então seja um ser humano, né? Então, para ser um ser humano é você entender de si mesmo, das suas fortalezas e das suas vulnerabilidades, das suas fraquezas, das coisas que você ainda está em desenvolvimento ou que você ainda não desenvolveu, né? E você compreender isso. Por exemplo, no meu caso, na minha história, eu tinha uma coisa vulnerável, que era a dependência daquele grupo e dependência dos pais. E por ser dependente, eu deveria o quê? Comunicar aos meus pais que eu estava numa condição diferente, que eu não poderia agir como eu tinha acordado anteriormente, né, que era chegar a determinado horário, certo? Ok, então compreender que nós somos seres humanos. Uma coisa importante essa essencial é respeitar-se. Então você descobrindo que você é um ser humano, que tem potencialidades, fortalezas e também vulnerabilidades, você precisa se respeitar e respeitar as pessoas que estão interagindo com você. Então respeitar a outra pessoa, mas primeiro respeitar-se, né? A partir do momento que você reconhece essas fortalezas e essas vulnerabilidades, né? Quando a gente é adolescente ou então quando a gente está passando uma vida adulta jovem, a gente ainda não reconhece tantas fortalezas e vulnerabilidades, a gente passa por alguns processos de construção, mas reconheça os que você já tem,
certo? E os que você já tem diz respeito a você ser um ser humano. Entendeu? Então você já tem, né? Outro ponto importante que tem a ver com as nossas interações é a gente avaliar a pessoa de uma maneira isenta, sem julgamentos. Compreender que a pessoa é aquela pessoa. Pronto, acabou, ponto ali. E, logicamente, a gente vai entender. Então, a partir do momento que você se respeita e respeita o outro, você vai entender a pessoa, mas isso não quer dizer que ela vai conviver no seu círculo especial, então. O seu círculo particular, você que vai escolher essa possibilidade, certo? Isso é muito interessante, que é o que meu pai falava, cuidado com os grupos, cuidado com isso, porque a gente precisa ser vigilante em algumas situações, né, com as nossas conexões, com as nossas interações. Isso é muito legal. Outra coisa, sejam repositórios de certos conhecimentos e habilidades. O que é ser um repositório? É você absorver conhecimentos e habilidades. Onde a gente consegue isso, gente? Simples! Agora a gente tem internet, né? Mas nos livros, estudando, buscando. Agora a gente tem biblioteca no metrô. Você pode sentar lá e ler. Você tem livro disponível em algumas bibliotecas públicas, em escolas. Então, gente, o conhecimento está aí. A questão é buscar, tá? Na internet não é só besteirinha que a gente vê, não. A gente pode também se apropriar de conhecimento. Graças, né? Que a gente tem essa possibilidade. Então, tenha direito a seus próprios pensamentos, sentimentos e opiniões. Então, assim, observe mais os seus pensamentos, sentimentos e opiniões, as suas escolhas. Acompanhe mais as suas escolhas. Observe o que você anda escolhendo, certo? Outra coisa importante, a partir do momento que você observa os seus próprios sentimentos, escolhas, pensamentos, você começa a se perceber melhor. E isso é muito bacana, porque quando você se percebe melhor, você tem condições de perceber o outro também. E às vezes perceber o outro que é mais conectado com os seus valores. Isso é essencial, tá? Outra coisa bacana é esteja empenhado no seu no seu processo de evolução. Se você está aprendendo alguma coisa nova, se você está buscando conhecimento novo agora, entenda que é um processo e que você está lá empenhado em entender e compreender cada vez mais. Quando a gente estuda, por exemplo, uma língua estrangeira, inglês, francês, espanhol, seja japonês, você está aprendendo uma coisa nova, então tem passos para alcançar determinado objetivo, né? Você está aprendendo uma matéria nova, matemática, português também, né? Às vezes é uma coisa mais específica também. Ok, então outra coisa bacana é seja mais do que parece ser. Então, se você acha que você é assim, você pode se posicionar melhor, né? Até às vezes a sua postura, você se automotivar, eu falo muito isso. Você olhar para as suas virtudes, você reconhece as suas vulnerabilidades, quase que não sai, mas você se fortalecer com as coisas que você já é boa, já é bem, né? Favorecer ainda mais seu bem-estar. Outra coisa, seja, olha, eu achei tão bonito assim, seja semente de alguém maravilhoso. Às vezes você pode até não achar, não tá toda com essa bola de autoestima lá elevada, lá no máximo não. Mas, se você não tá com essa autoestima tão elevada, entenda que você é uma sementinha, que você tá construindo isso e ela vai se desenvolver ao longo dos anos. Se você tiver esse olhar, entenda, você tá no caminho certo, tá? Você, pessoa, e as suas interações também vão compartilhar com isso. E isso é muito bom. Outra coisa, tenha seus próprios limites. Entenda os seus limites. Quando a gente compreende as nossas vulnerabilidades, os limites vêm junto. Isso é interessante, você saber até onde você consegue ir. Só que, se você quiser romper limites, você precisa se entender, se conhecer para romper esses limites. Falar assim, não, vou arranjar força lá... Eu vou arranjar força, não sei de onde, para alcançar esse objetivo aqui, porque esse objetivo vai me fazer ir adiante.
e ter aquela garra, sim, mas você precisa saber os seus limites para poder saber qual que você vai ultrapassar, qual a cerca que tu vai pular, beleza? Fica a dica. Outra coisa, tem as suas próprias motivações, que eu já falei antes, a automotivação é essencial. O pessoal fala muito de motivação, a pessoa motiva a outra, palestras motivacionais. Não é bem assim não, tá? As palestras são influenciadoras, mas motivacionais não. As palestras, elas são influenciadoras do bem, por exemplo, né? E tem as influenciadoras do mal também. Mas as influenciadoras do bem, elas vão estimular a gente a buscar cada vez mais. Então, sim, a motivação, ela é muito interna. E motivação vem de uma palavra chamada movere, em latim, que significa movimento. Então, você movimentar-se a ser melhor a cada dia. É a melhoria contínua, é o Kaizen. Kaizen é melhoria contínua. Beleza! Confiar no seu próprio julgamento, mas o julgamento interno de que você pode ser melhor a cada dia. Isso é legal. E tem muito essa questão do julgamento. O julgamento está alinhado com a intuição, gente. Tem um pouco a ver com a intuição. E nós somos seres humanos, nós temos áreas do nosso cérebro que estimulam o julgamento. E isso é interessante, principalmente na área aqui, ó, órbito frontal. A gente tem algumas áreas do nosso cérebro que permitem a gente julgar situações, julgar pessoas. O juiz, ele é uma pessoa essencial que vai ver o que é o certo e o errado. Mas a gente pode ter a capacidade de compreender. E o julgamento no sentido de capacidade de compreender. E esse julgamento interno é você entender justamente as vulnerabilidades e as fortalezas. E as potencialidades ainda mais. E às vezes a gente não tem aquela fortaleza tão bem desenvolvida, mas você tem o potencial para alcançar ela. E isso é legal. Outra coisa, tenham um sentido de própria integridade. E a integridade é algo essencial e tem a ver com caráter. O que é ser uma pessoa íntegra? É ser aquela pessoa íntegra, o nome já fala, né? É ser aquela pessoa inteira. Integridade vem de inteiro. E muitas vezes a gente busca no outro algo para nos completar. E a gente sabe que nós somos inteiros. Nós temos a nossa própria essência. O lance é você olhar para a sua essência. Opa! Ei, descobri qual é a minha essência, que massa! E você compreender isso. E isso é muito bacana, e isso vai conectar junto às pessoas que estão similares a você, que a gente chama de homofilia, que é você atrair as pessoas que são similares de você. Isso é muito bom. Isso melhora ainda mais as nossas amizades, as nossas conexões e até dentro da nossa família, do nosso núcleo familiar, né? E isso é muito interessante. Olha que legal. Outra coisa interessante é valorizar a diferença. A partir do momento que você conhece a si mesmo, busca entender um pouquinho mais de você, você acaba valorizando que o outro é diferente de você. E graças a Deus que somos diferentes. Porque a gente, por exemplo, num grupo de trabalho, podemos complementar as ideias do outro. Ou então podemos juntos, digamos assim, aprender novas ideias. Juntos trabalhar situações em que, poxa, o olhar dele é diferente do meu, isso é legal. Então a gente precisa valorizar as diferenças porque Deus fez a gente diferente. Não tem um ser humano igual ao outro, nós não somos ciborgues, nós não somos androids, nós somos seres humanos. E isso é muito importante. Eu não sei quantos eu já falei, mas deixa eu só terminar de continuar, porque é muito legal. Tem só mais alguns pontinhos para falar, que é você buscar a harmonia. Então busque a harmonia. E a harmonia, você com você mesmo, você mesma, você com o outro, com as suas conexões. Então, por exemplo, a opinião do outro é diferente da sua. Você pode argumentar, claro que pode. Você pode questionar, claro que pode. Mas assim,
de uma maneira harmônica, de uma maneira palatável, a gente chama, né? Que é de fácil digestão. Então, beleza, eu entendo o seu posicionamento. Só que esse lado, eu tenho como saber e conferir que esse lado, eu tenho um resultado diferente do que você está me propondo. E isso ser trabalhado. Outra coisa bacana que tem a ver com reconhecer os seus esforços, reconhecer você, se automotivar e saber que o que você está trabalhando agora vai te favorecer lá na frente. Então, você reconhecer os seus esforços, o que você está fazendo agora vai ter um resultado lá na frente. Então, muitas vezes a gente fica esperando que um amigo, uma amiga, que o pai, a mãe, o irmão, a irmã, ou então o professor, a professora, reconheça o nosso esforço. Oi! Reconheça você mesmo o seu esforço, que é a automotivação. Você vai lá e, consegui! O trem difícil de fazer, mas eu consegui! Poxa, que desafio animal, eu consegui terminar! Então isso é muito importante, você reconhecer que aquilo ali demandou um esforço enorme de você, uma energia fora do comum, mas você conseguiu finalizar. E você conseguiu alcançar. Ou você conseguiu chegar numa etapa daquele negócio, mas você conseguiu terminar aquele pedacinho ali. E isso é muito legal. Então, reconhecer você se reconhecer naquele esforço que você desempenhou. E isso é muito bacana. Outra coisa legal, adoro! Seja produtivo, seja produtiva. Produtivo é o quê? Você trazer resultados. Resultados que vão ser relacionados àquele objetivo que você tem. Então, ser produtivo tem a ver com isso. Você otimizar o seu tempo e buscar resultados. Então, isso vai ser produtivo, por exemplo, numa conexão com as nossas amizades, é você poder contribuir com o outro, causando algum resultado. Como assim contribuindo? Às vezes um elogio é uma contribuição, é algo produtivo no seu relacionamento em relação à amizade. Ou, por exemplo, no meu caso, o que seria produtivo lá na hora que eu falei lá da história? Ligar para o meu pai e minha mãe e falar assim, o grupo não quer voltar. Tô aqui, pai, o que eu faço? E buscar resultado. Isso ia dar meu resultado, ia ser diferente. Porque aí meus pais iam me buscar, iam falar de outra maneira, não ia causar transtorno em relação aos meus pais, e isso ia melhorar ainda mais a minha conexão, né? Então, com os meus familiares. Mas não foi bem assim, mas eu poderia ser mais produtiva nesse sentido, nessa história que eu te falei. Então, isso é muito importante. E seja elástico, a gente chama de elástico, mas seja flexível em algumas situações. Então, além disso, né, de você ser flexível para algumas coisas do seu dia a dia, existem algumas outras duas coisas que eu queria te dizer, que é você valorizar o que uma outra pessoa, uma nova pessoa, às vezes uma nova conexão que você estabeleceu de amizade pode oferecer. Então, valorizar. Às vezes a pessoa tem um conhecimento diferente do seu, às vezes a pessoa tem um valor diferente do seu e você está ali aprendendo como lidar com aquele valor em específico. Outra coisa que é bem interessante é que você procure, né, conseguir uma sinergia dentro de você mesmo. Então, você buscar a harmonia, essa sinergia das coisas que você é como pessoa, das coisas que você sente, das coisas que você pensa. Você buscar essa sinergia dentro de você. E isso é muito importante. E, então, o que é, né, buscar essa sinergia? É que o todo deve ser maior do que a soma das partes. A sinergia é você juntar cada pedacinho desses que eu te falei e você buscar essa sinergia. Cada pedacinho é você utilizar isso de maneira harmônica, né? Que estejam complementares uma coisa com a outra. Então, ser respeitoso com você mesmo e com as pessoas, buscar entender um pouco mais o outro, buscando entender você primeiramente, buscar entender um pouquinho o outro. Você precisa entender o quê? Suas fortalezas, suas potencialidades e também o quê? As suas vulnerabilidades. Então, isso é muito importante. Isso facilita o nosso lidar com o outro, nas nossas amizades, nas nossas interações no trabalho, com os colegas de trabalho, com nossas lideranças, com o pessoal da nossa casa, da nossa família, com as pessoas que a gente cruza pelo caminho, digamos assim. Porque a nossa jornada, gente,
A nossa vida é muito curtinha, ela passa no estalar de dedos. E se a gente puder aproveitar os centímetros, digamos assim, do pouquinho que a gente tem nas nossas interações, eu tenho certeza que o dia fica melhor, o dia fica mais produtivo. Então, você pode lidar melhor com essas conexões, em termos de amizade, em termos de você ter um estado emocional mais legal, mais confiante, mais respeitoso, mais caloroso, mais com a intenção de sempre proporcionar o bem. Tem pessoas que não vão aceitar? Claro que tem, é o que mais tem. Tem pessoas que não vão aceitar isso. Tudo bem, pausa por ali. Não tem a música que tem a melodia? E não tem sempre alguém que interrompe ou então fala alto demais e interrompe a orquestra? E o maestro não tem que dar uma batidinha assim, para tudo, que o pessoal está conversando? Pois é, acontece. Tem pessoas que vão interromper uma orquestra, acredite. E o maestro tem todo o direito de parar a orquestra na hora, para pedir para o pessoal baixar o tom. Porque senão a gente não ouve a melodia, senão a gente não percebe o outro, a gente não vê o espetáculo acontecendo, certo? Então sim, tem pessoas que vão interromper esse espetáculo. Sinto muito, quem estão perdendo são elas, mas coloque-se à disposição para ajudar, ok? Entenda que você faz parte daquele contexto, mas você é uma pessoa única, certo? Você é uma pessoa única e você se compreender, se respeitar é essencial para as nossas conexões em qualquer nível que elas sejam, as nossas conexões interpessoais, certo? Então, finalizando o nosso podcast por aqui e a gente se vê no próximo podcast. Até mais!